Parabéns! Você vai ver agora cenas de uma perseguição policial que parecem coisa de cinema, mas são reais e assustadoras. O Fantástico obteve o vídeo que mostra a caçada a um dos traficantes mais perigosos do Rio, o Matemático. São imagens feitas pelo helicóptero da Polícia Civil. Cerca de 2 minutos de rajadas de tiros disparadas em pleno voo. O piloto do helicóptero afirma que não houve risco para a população, mas especialistas em segurança pública criticam a operação. Estas imagens que você vê agora foram gravadas há quase um ano. Fim da noite de 11 de maio de 2012. Policiais civis do Rio sobrevoam a favela da Coreia na zona oeste da cidade. Estão à caça de Márcio José Sabino Pereira, conhecido como Matemático, um dos maiores traficantes do Rio. Com ficha criminal extensa, 26 inquéritos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios. A Polícia Federal monitorava a quadrilha de Matemático havia 5 meses. Os agentes usavam a espionagem eletrônica, rastreadores e também escutas telefônicas que permitiam saber a localização dos bandidos. Naquela noite, as informações foram repassadas à equipe da Polícia Civil que estava a bordo do helicóptero. A perseguição se estendeu por cerca de 9 quarteirões. Durou menos de 2 minutos. Este trecho de aproximadamente 1 quilômetro de extensão virou uma praça de guerra. Depois da caçada, o traficante foi encontrado morto. As imagens do vídeo que você vai ver nesta reportagem foram gravadas pela câmera do helicóptero da Polícia Civil que fazia a operação. A câmera tem um sensor que detecta o calor de corpos e objetos. Veja agora os momentos mais importantes da perseguição. Segundo a polícia, o homem que sai desta casa é o traficante Matemático. Abriu a porta traseira do carro. Está indo movimentação em direção ao carro. Abriu a porta traseira. Entrou no carro. Entrou, hein? Entraram no carro. Deve ser. Tá parecendo ele, hein? É, isso aí, parece mesmo. Olha lá, vai entrar no carro, entrou no motorista. Atenção, hein? Tá deslocando pra direita. O carro saiu? Saiu, o carro tá andando, ele tá no carro aqui, ó. O carro saiu, hein, ó. Eu não vi. É, aqui a gente não tá conseguindo ver, não. Tá vendo aquele carro ali, ó? Aí, ó. Tô vendo. Cruzou com outro agora? Agora. Tá cruzando por um, cruzou agora. Cruzou. Tá vendo ele aqui mais da gente? Tô vendo. Prepara, hein? Prepara. Olha lá. Passou pela esquina. Ele tá lá. Passou direto, tá vendo? Tô vendo. Prepara, hein? Vamos incendiar? Vamos preparar, hein? Ó, prepara. Ele continua paralelo à linha do trem. Tá ali, tô vendo. Olha lá, ó. Virou à esquerda. Parou. Tá dando a volta. É isso aí, ó. Rotação, hein?
solicitando apoio. Vai ter que varrer a rua toda. O alvo tá baleado, hein? O alvo tá baleado. Alvo baleado. E deu no rádio aqui que realmente o alvo tá baleado, correto? Tá pedindo auxílio aí. Veja a imagem. Olha lá, o pessoal correndo, acho que tá querendo dar atendimento lá. Vamos ver se vai tirar ele de lá. Tem outro carro saindo fora dali. Tem um carro saindo dali. E essa cabeçada toda? É curioso também, né? Pode ser tudo. Olha lá, o pessoal correndo. Tá correndo atrás desse carro, dessa moto aí. Fuzil na mão, hein? É fuzil. Fuzil na mão, é a vagabundagem. Vamos lá arrastar esses todos de novo. Cadê o carro? Cadê o carro? Perdi o carro. Pedimos a um especialista em segurança digital para checar se as imagens do vídeo obtido pelo Fantástico não sofreram algum tipo de manipulação. A análise sequencial das imagens, da cronologia, da sintonia entre quem está narrando com a imagem, mostrou-se ter um alto nível de autenticidade. Agora você vai ouvir a versão do comandante do helicóptero e especialistas em segurança pública vão analisar a operação e as imagens. Apesar de ser a imagem ser feita a distância muito longa e à noite, mesmo assim, por conta do biotipo, a gente tinha certeza que aquela pessoa que saiu da casa da mulher dele era um matemático. No vídeo obtido pelo Fantástico, a tripulação afirma que o homem se parece com o traficante. Tá parecendo ele, hein? Isso aí, parece mesmo. Havia uma equipe da Polícia Militar em terra para prender o traficante? O nosso objetivo naquele dia era monitorá-lo para que ele fosse interceptado pelo pessoal da Polícia Militar. A gente não consegue nessas imagens visualizar nenhuma equipe por terra. O blindado quebrou. O alvo tá baleado aí. Pergunto pra você. A equipe da Polícia Militar tá com dificuldade de chegar aí. Correto? Estão sem blindado. Se o criminoso é tão importante, suspeito é tão importante, a prisão dele deveria ser muito importante também. Isso só poderia ser feito com o pessoal de terra. De como tem como pousar num local como esse. Em nota, a Polícia Militar afirma que um grande efetivo foi mobilizado para a operação. Na entrada da favela da Coreia, houve troca de tiros que atingiram os pneus do blindado. A nota diz ainda que, mesmo sem o apoio do veículo, os PMs entraram na comunidade sob fogo pesado e cumpriram o objetivo da operação, que era impedir a fuga de matemático. Especialistas ouvidos, então, pelo Fantástico, dizem que não se pode atirar, né, de helicóptero durante a noite. Acho já questionável fazer uma operação dessa natureza à noite, né? Já começa uma complicação adicional. Qual a sua opinião sobre isso? Eu discordo, até porque as operações mais importantes que nós fizemos nos últimos tempos foram feitas à noite, através de equipamentos de visão noturna. A câmera, por conta ali da luminosidade, daquele lusco-fusco, não era escuridão total, a câmera era suficiente para a gente fazer aquela operação. Os atiradores não estão usando equipamentos de visão noturna, e estão utilizando da luz residual que existe no bairro para efetuar esses disparos. É um tiro muito arriscado. Da mesma forma que nós treinamos o tiro diurno, a gente treina o tiro noturno. Carnificina, né? Não tem o menor sentido em atirar como atirado. Né? Um tiro sem qualidade, um tiro sem compromisso. Antes dos tiros, o helicóptero está a uma altitude entre 900 e 1.200 metros. Aí ele desce até uma altura entre 20 e 40 metros para a ação dos atiradores. Exigiu aí também do piloto um excesso de performance, né, de desempenho, até para poder fazer essa manobra, né, numa condição de, com certeza, em cima de casas aí habitadas, né, meio arriscado. Quando nós chegamos perto do carro dele, nós fizemos inicialmente tiros de advertência. Logo em seguida, a gente começou a escutar muito tiro vindo em direção da aeronave. E aí a gente também revidou para proteger, inclusive fazer a proteção da aeronave. Em qualquer hipótese de um veículo estar atirando sobre o helicóptero teria que fazer um recuo para
para a segurança dos próprios tripulantes. Né? O helicóptero, a aeronave, ela foi atingida por algum disparo? Ela foi atingida por 2 disparos. Existe o laudo pericial que comprova isso no cone de cauda. Foram tiros que não ofereceram riscos para a aeronave, mas acertaram a aeronave. O comandante da operação aponta no vídeo o que ele afirma serem tiros dados pelos bandidos. Um dos tiros, que provavelmente vem do carro. Mas durante a operação, as conversas dos policiais no helicóptero mostram que nem todos percebem isso. Tu acha que veio tiro do carro, cara? Veio tiro. Tu acha que os caras deram tiro do carro? Tinha uma arma pra fora, velho. Dá pra ver na imagem, cara. Nem vi. Nas imagens aparece um ponto aceso na altura da janela do carona do carro. Seria um fuzil? Possivelmente. O fuzil ele não consegue ficar em pé dentro do carro. Então o bandido ele coloca o fuzil para fora do carro. Se o cano foi usado recentemente, o cano está quente. Então o visor térmico consegue localizar, sim, um fuzil dentro do carro. No entanto, esse fuzil para fora do carro, nessa posição que ele está, não é uma ameaça à aeronave, não. Lembrando que ainda que fosse uma ameaça à aeronave, nada iria justificar a quantidade de tiros disparados nesse bairro residencial. O próprio diálogo da tripulação, você percebe que é um pessoal excitado, praticamente descontrolado, como foi a ação, no final das contas, né? Bastante longe daquilo que se chama profissional. Né? Isso é uma caça, né? É muita emoção, pouca razão. Assim que os tiros começam a ser disparados do helicóptero, a análise das imagens chama atenção para um clarão em cima de uma residência. Aqui é o impacto dentro de uma casa. Em seguida, o vídeo mostra uma pessoa numa esquina que poderia ter sido atingida. Nem de dia você fez só um disparo numa área urbana, num bairro densamente povoado, cheio de residência. Depois, mais uma casa é alvejada 2 vezes. Isso aqui é um tiro de cima para baixo. Isso aqui é tiro disparado, sim, pelo helicóptero da Polícia Civil. Agora um prédio é atingido. Um prédio que ele recebe uma chuva de tiros. No entender de vocês, isso não foi arriscado, não colocaria em risco a vida de moradores? Não colocou em risco. Tanto é que não aconteceu. Os tiros foram suficientes, como eu falei, para parar a agressão e proteger o helicóptero. O atirador do helicóptero ele consegue perfurar uma parede de tijolo e ainda assim ser letal. Se tiver alguém dentro do quarto, ele acerta e mata. Aquela rua ali era frequentável, a maioria por traficantes, nós conhecemos bem aquilo ali. Tanto é que não houve nenhum tipo de reclamação e não houve nenhum morador baleado naquele dia. Um disparo, o segundo, o terceiro muito próximo, o quarto acertou a janela, um quinto disparo, acertou a lateral da janela, um sexto disparo e um sétimo disparo. 1 ano depois da morte do traficante, o Fantástico sobrevoou o local da operação. Encontramos as marcas dos tiros no mesmo prédio. Nessas imagens, enquanto o prédio está sendo atingido, aparecem 3 riscos sobre esta casa. E em mais de um momento da operação, os tripulantes conversam sobre os tiros que dizem ter recebido. Atiraram na gente pra... E também no céu aparecem tiros. Isso aqui é um disparo de traçante, é um tiro de fuzil 762, né? Projétil que ilumina, né? Certamente alguém atirando para cima contra a aeronave. Outro tiro aí. E agora teve um estalo aí. Passou debaixo do espelho aqui pra frente. Apesar do bandido ter atirado contra a aeronave, não justifica o emprego, o disparo nesse momento, nessa quantidade, não é razoável. As imagens mostram várias motos e pelo menos mais um pedestre no percurso. A gente não atirou nessas pessoas. Esta moto parece cair depois de um tiro. Seguem-se mais tiros. O carro perde o controle e bate no muro. Um dos atiradores esbarra na câmera do helicóptero, que gira 2 vezes. Cerca de 5 minutos mais tarde, a equipe volta a focalizar o carro.
Há uma movimentação de pessoas, motos e outros veículos. Esse homem parece mancar ao se afastar da cena. E, finalmente, um carro vai embora, seguido por motos e homens a pé. Tá correndo atrás desse carro e dessa moto aí. Fuzil na mão, hein? É fuzil. Fuzil na mão, é a vagabundagem. As autoridades acreditam que Matemático foi resgatado por integrantes da quadrilha antes da chegada da polícia. O corpo do traficante foi abandonado 5 horas depois, durante uma troca de tiros com a PM, a 3 quilômetros do local onde terminou a perseguição, que acabamos de mostrar. Quando morreu, Matemático tinha 11 mandados de prisão. Estava foragido do sistema penitenciário. Em 2009, saiu para trabalhar numa funerária e nunca mais voltou para a cadeia. Ele comandava o tráfico em 4 favelas da Zona Oeste do Rio, uma das áreas mais populosas da cidade. O caso vai ser investigado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio. Os recursos da Polícia Civil, os recursos da Secretaria de Segurança, os investimentos em tecnologia não podem estar a serviço desse tipo de ação. Em nota, o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, afirma que o setor especializado nessas ações tem que dar uma resposta à sociedade. E quem teve a responsabilidade de agir tem que ter a responsabilidade de arcar com as consequências. Essa imagem nos leva a admitir a possibilidade de que tenha havido uma ação desproporcional. Exatamente por isso que a Corregedoria, há 15 dias, já vem investigando essa ação como um todo. Essas imagens impressionaram a senhora? Não, mas não me agradaram. Eu acho que o papel da polícia é prender. A morte, ela é em último caso. Segundo a chefe da Polícia Civil, nenhum morador foi ferido nessa operação. A gente entende que foi uma operação legítima, onde um traficante foi morto, um traficante perigoso, ninguém foi baleado, nenhum morador foi baleado e o objetivo foi alcançado. Você não considera isso uma execução pura e simplesmente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se essa perseguição não fosse numa comunidade carente do Rio de Janeiro, se essa perseguição fosse num bairro residencial de classe média ou no centro da cidade, será que a polícia efetuaria essa quantidade de disparos? Certamente não. Essa é uma prática da polícia em comunidades carentes, ainda dominadas pelo tráfico. Pega, pega, pega! Depois